Chega mais, nação, uma ótima quarta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão está voltando aos treinos durante a data FIFA em preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo tá buscando aí fazer as suas pontuações no Brasileirão para subir na tabela, não pode deixar o Palmeiras se distanciar. Vamos analisar, tem informação sobre o Gonzalo Plata, tem uma informação sobre Mohamed Salah, que anunciou sua saída no final da temporada do Liverpool, e já tem gente fazendo campanha para o Flamengo contratar o Salah, exatamente. E tem informação também sobre o goleiro Rossi, que foi elogiado, e o Zico deu uma entrevista falando sobre as mudanças de técnico no Flamengo. Vamos analisar tudo isso. Chega aqui, explode o dedo no like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixe seus créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, Flamengo TV, link na descrição como crédito. Vamos lá para as informações do Flamengo. Foi feliz pra você, foi injusta. Isso é uma das coisas do futebol, cara. Tem que estar preparado pra tudo. Às vezes a maneira como acontece é que não é o adequado. Eu acho que a maneira tem que ser sempre chamar, conversar, ainda mais certos ex-jogadores que fizeram muito como ele fez. Aquela coisa na noite e tal. Mas é o tal negócio, quem tem a caneta lá, quem é eleito pra decidir as coisas, tem todo direito de fazer certo ou errado. Eu fui presidente de clube, a pior coisa que tem é quando você tem que demitir treinador, às vezes tinha. Chamava, vem cá e conversava, falava, tá acontecendo isso, não tá sendo legal, quem tá sendo prejudicado é o clube, obrigado pelo serviço e tal. Eu acho que deva ser sempre dessa maneira. Você chegou a conversar com ele, falar com ele ou não, Felipe? Falei com ele, ele já tava um pouco esperando, Cara, alguém fala do Carpegiani hoje no Flamengo? Porra, é o cara que ganhou o maior título na história do clube. Outro dia um cara ligou pra mim e falou assim, porque os melhores foi esse. Eu falei, desde o momento que você não bota o Carpegiani nessa lista, pra mim acabou, meu irmão. Não fala mais nada que tá errado. E o Carpegiani não ganhou só o Mundial, o Carioca, a Libertadores, o Brasileiro, o Mundial. E na primeira chance ele saiu. Então, cara, esse é o futebol brasileiro, que não tem passado. Olha só, nação, Diego Alves, ele deu uma entrevista falando sobre o goleiro Rossi, porque o Rossi, né, já está conquistando títulos no Flamengo e pode passar a história do Diego Alves que ele construiu no Flamengo. E ele falou sobre isso, sobre o ídolo que o goleiro Rossi está se tornando no Flamengo. O Rossi, com certeza, é um ídolo, já é um goleiro marcado na história, por tudo que ele fez durante as competições e o que ele representa, a importância dele. Eu acho que, além de ganhar títulos, a identificação ela é importante com o torcedor. E o Rossi é um goleiro que transmite todas essas características para se tornar um ídolo. Nação, olha só, tem uma novidade para você. A nossa equipe acabou de abrir um grupo especial de palpites esportivos e análise esportiva. Dentro desse grupo você vai ter os melhores palpites do dia para você poder fazer a sua fezinha. A assertividade está incrível. E se você entrar agora, a entrada é totalmente grátis. E dentro desse grupo você vai ter várias ações e oportunidades para ganhar mantos como esse do Flamengo, mantos oficiais do Mengão. E para você que é secador, eu sei que tem muito secador que vem aqui assistir aos vídeos do canal, você pode entrar também no grupo e você pode receber uma camisa do time do seu coração. Mas para isso, você tem que estar no grupo, o link vai estar no primeiro comentário fixado. O primeiro palpite do dia de hoje, por exemplo, ó, já bateu, tá até aqui, ó, já bateu, já deu tudo certo. Então quem vai entrando vai poder receber os palpites. Aproveita porque o grupo acabou de ser criado. Então os primeiros terão a oportunidade de já participar do primeiro sorteio da camisa oficial. Já no mês de abril você já vai participar. Então corre lá, o link está no primeiro comentário fixado. Tamo junto, te espero lá. E o João Guilherme, hein, falou sobre a Copa do Brasil, o sorteio da Copa do Brasil. O Mengão vai pegar o Vitória, a expectativa é boa, o Flamengo joga na Copa do Brasil, o foco do Mengão, inclusive, a gente sabe que é o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores da América, mas o João Guilherme falou que na Copa do Brasil, o time que tem mais elenco, um elenco forte, um banco forte também, pode conquistar a Copa do Brasil, que inclusive vai pagar muito bem nesse ano. Vamos lá ver o que ele falou. Então é o seguinte, sorteio da Copa do Brasil. Vou compartilhar aqui a tela.
com vocês, né? Vamos saber aqui os jogos dos confrontos da Copa do Brasil. Minha gente, tem uns jogos aqui interessantes, hein? Tem gente que se deu bem, tem gente que se deu mal, tal, aquela coisa toda, sabe como é que é? Olha aqui, ó, já estou compartilhando aqui a tela agora. Dá uma olhada aí, confere o que está rolando. Eu peguei aqui a arte do GE, olha aí, a arte do GE, tá aqui, ó, tá bonita, hein? Na verdade é uma foto, né, tirada lá do painel, e aí mostrando os confrontos para vocês. Deixa eu aumentar até aqui um pouquinho, aí fica mais legalzinho, né? Pra gente ver. Então confira aí, olha aí, dá uma olhada. Os jogos são, esse é o painel lá do sorteio no auditório da CBF. Atlético Mineiro e Ceará, já começa bem, hein? Já começa bem. Ceará esteve na primeira divisão até o ano passado, é um bom jogo. Cruzeiro e Goiás, também é um jogo importante, aí um jogo grande, né, do futebol brasileiro. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, teremos confrontos de Atléticos. Flamengo e Vitória, o Mengão pega um time que está na primeira divisão. É isso aí. Grêmio e Confiança de Sergipe, Vasco da Gama e Paysandu, interessante também esse jogo. Fortaleza e CRB, disputa lá do futebol do Nordeste. Bahia e Remo, que se enfrentaram no último final de semana, e o Remo deu 4 remadas no Bahia. Botafogo e Chapecoense, confronto de primeira divisão. Red Bull Bragantino e Mirassol, de primeira divisão também, jogo entre paulistas. Corinthians e Barra, de Santa Catarina. Fluminense e Operário de Ponta Grossa, Palmeiras e Jacuipense da Bahia, Internacional e Atlético de Minas Gerais, que é dirigido pelo Alex, né, ex-jogador inclusive, o Alex Cabeção, lá, grande jogador. Santos e Coritiba, confronto de primeira divisão, e São Paulo e Juventude, né, o Juventude que foi rebaixado. Bom, no primeiro momento, nós podemos dizer o seguinte aqui: quem se deu bem, na teoria, quando a bola rolar, é que a gente vai ver. O Corinthians se deu bem. Corinthians pega o Barra de Santa Catarina, que é uma equipe que provavelmente não vai enfrentar o Corinthians de igual para igual e não vai oferecer resistências. O Palmeiras se deu muito bem. O Palmeiras pega Jacuipense da Bahia. Também é um time que cá entre nós não vai ter poderio para enfrentar o Palmeiras. É futebol? Sim. É possível ganhar? Sim. Inclusive a Copa do Brasil, ela é a competição marcada por eliminações de grandes para pequenos e títulos, né, de pequenos em cima de grandes, né? A gente tem a história do Santo André, a gente tem a história do Paulista de Jundiaí, mas isso é uma coisa que acontecia lá atrás, antes de 2013, quando os times da Libertadores, que são os mais fortes, não estavam na Copa do Brasil, né? Havia essa separação. Agora não. Agora, desde 2013, está todo mundo junto. E o número de zebras na Copa do Brasil diminuiu consideravelmente. Então, eu acredito que Corinthians, que pegou o Barra de Santa Catarina, o Palmeiras, que pegou a Jacuipense, e o Internacional, que pegou o Atlético de Minas Gerais, são os times que se deram melhor, na teoria. Agora vamos ver na prática. Nós temos alguns confrontos de primeira divisão aqui, né? Por exemplo, Flamengo e Vitória é jogo da primeira divisão, né? Flamengo é um time, é o estado, né, onde o Flamengo tem o maior número de torcedores per capita, sabia? Por cidadãos, por indivíduos do estado. O Flamengo, o maior número de torcedores do Flamengo concentrados está na Bahia. É interessante essa informação, através de pesquisas. E é o estádio onde o Flamengo, como visitante, tem o melhor aproveitamento. Exatamente o Barradão. E normalmente o Flamengo vence lá por 2-1. Então o Flamengo pega o Vitória lá no Barradão, né? Bahia e Remo, jogo de primeira divisão. Botafogo e Chapecoense, jogo da primeira divisão. Santos e Curitiba, jogo da primeira divisão do futebol brasileiro. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui e tal. Não, né? É isso. Sabe quando serão os jogos da Copa do Brasil? Olha aqui, ó, dias 22 de abril, ida, e 13 de maio, volta. Isso aí vai ser no intervalo quando não terá jogo da Libertadores da América e da Sul-Americana. Essas 2 semanas ficarão reservados para esses jogos
de Copa do Brasil. 22 de abril, ida, e 13 de maio, volta. 22 de abril, inclusive, nessa semana aí, é semana de feriado, né? Dia de Tiradentes, dia de descobrimento do Brasil e tal, no dia 21 de abril, aquela coisa toda. Mas vai ser um calendário realmente apertado e puxado até começar a Copa do Mundo, exatamente no dia 13 de junho, né? É por aí. Curtiu? Gostou o sorteio aí pro seu time? O que você achou, hein? Achou legal? Não curtiu, não? Né? É aquilo que eu digo, né, minha gente? Não pode escolher adversário. Tem que jogar e tem que vencer. Agora, é mata-mata, né? O mata-mata, ele realmente tem uma característica muito especial e que faz com que o mais fraco tenha mais chance. O campeonato de pontos corridos, ele dificilmente vai fazer com que o pior time seja campeão. Dificilmente. Porque ele é uma sequência. Você vai somando pontos. Então, quem tem mais elenco, quem tem mais estrutura, quem tem um trabalho melhor desenvolvido, ele consegue superar. Agora, mata-mata não. Um dia que você não está feliz, não está bem, a bola não entra, alguém falha, propicia essa emoção, né? Mas eu acredito, sinceramente, nessa primeira peneirada aí, que os times da Série A vão passar pelos seus confrontos, embora tenhamos alguns jogos de Série A, né? Então vou dizer aqui, na minha opinião, quem passa, tá? É o meu palpite do JG. Acho que o Atlético Mineiro passa pelo Ceará, o Cruzeiro passa pelo Goiás, o Atlético Paranaense vai passar pelo Atlético Goianiense, o Flamengo passa pelo Vitória, o Grêmio passa pelo Confiança, o Vasco passa pelo Paysandu, Fortaleza e CRB, eu não sei não, hein? Fortaleza tá meio esquisito, hein? Estreou na Série B levando a goleada do Botafogo de Ribeirão Preto, não sei não, hein? Isso aqui eu acho meio indefinido, esse Fortaleza e CRB aqui. Bahia e Remo, embora tenha perdido de 4 aí do Remo no final de semana, eu acho que o Bahia passa. Botafogo e Chapecoense, vai depender do técnico que vai chegar, que vai ser contratado. O Botafogo está em busca de um treinador, Martim Anselmi foi demitido. Então, Botafogo e Chapecoense é um jogo também nesse momento de difícil prognóstico. Agora, a partida é só daqui a um mês, né, gente? Provavelmente o Botafogo já terá um novo treinador. Red Bull, Bragantino e Mirassol, eu acho que dá Red Bull, Bragantino. Corinthians e Barra, Corinthians, né? Se eu falo Barra aqui, com todo respeito ao Barra de Santa Catarina, eu teria que ser internado, né? Fluminense e Operário de Ponta Grossa, Fluminense. Palmeiras e Jacuipense, Palmeiras, óbvio. Internacional e Atlético, Internacional. Santos e Coritiba, eu não sei não, hein? Eu não sei não. O Coritiba hoje é um time melhor que o Santos. Está fazendo uma campanha melhor que a do Santos no Campeonato Brasileiro. Eu não sei não, hein? Eu acho que dá Coritiba aqui. Estou achando que dá Coxa. E São Paulo e Juventude, São Paulo. São Paulo, do técnico Roger Machado, que assumiu no lugar do Hernan Crespo. E está dominando o noticiário por causa da forma como ele falou do gol do Palmeiras. E eu vou dizer um negócio aqui para vocês, tá bom? Como profissional de comunicação. E o treinador, ele fala para o público, ele fala para a sua torcida. Então, ele tem que se fazer entender. A comunicação, ela tem que ser acessível para o público que está acompanhando. E o Roger, não só ele, nós temos alguns exemplos no futebol brasileiro ao longo da história de treinadores que falaram difícil, ele tem que pensar nisso, cara. A linguagem técnica você deixa para os especialistas. Se tiver um encontro de especialistas, por exemplo, aquela declaração do Roger, ela seria perfeitamente usada numa reunião de técnicos de futebol, que entenderiam tudo aquilo que ele está falando. Pressão, gatilho e tal, fugiu a pressão, aquela coisa toda. Porque ali é um papo específico, é um comentário entre profissionais do meio, é um papo de profissionais. A partir do momento que ele, técnico do São Paulo, fala para o público em geral, e aí você abrange todo mundo,
gente de todos os níveis sociais, nível de instrução diferente. Tem gente ali que é formado em Harvard, tem pós-graduação, mestrado, curso superior, tem gente que estudou só até o primário, infelizmente tem gente que não estudou, isso abrange todo mundo. Isso aí abrange todo mundo, né? E, cara, falar para o público, nessa situação do futebol, você tem que falar de uma maneira que todo mundo entenda, pô. Isso aqui é bom demais, hein? Olha lá, olha o Léo Pereira, rapaz! O Ancelotti até brincou com ele, porra, tá bem vestido, cara, que estilo, hein? Pessoal zoando lá o Léo Pereira, zoando de boa, né, brincando, né? Pô, o Ancelotti olhando, porra, tá bem vestido e tal. O Davi Ancelotti, né, que foi técnico do Botafogo, Juan, né, grandes zagueiros da história do Flamengo, aí se cumprimentando, o Léo Pereira e Juan. Bacana ver o Léo Pereira na seleção brasileira, né, gente? Convocação merecidíssima, e ele deu uma sorte aí, né? Porque muitos jogadores estão sendo cortados por lesão. O Gabriel Magalhães foi cortado e o Ancelotti definiu que não vai convocar mais ninguém não, cara. Ou seja, aumenta o espaço para o Léo Pereira, né? O Léo Pereira, ele terá chance de participar dos jogos contra a França e Croácia. Então, para ele, para o Bremer, zagueiro que veio da Juventus lá da Itália, que é muito bom zagueiro também, essa é uma oportunidade bem legal, bem interessante, porque sobrou espaço e ele vai ter que ocupar esse espaço, né? E são 2 amistosos espetaculares contra França, quinta-feira, 5 da tarde, lá em Boston, né, em Foxborough, que fica ao lado de Boston, no Gillette Stadium, e também na próxima terça-feira em Orlando contra a Croácia. Muito bons amistosos. O Brasil vai se preparar bem aí para a Copa do Mundo e o Léo Pereira tem essa enorme oportunidade. E é um cara que merece, né? Merece. Pelo que ele vem jogando há muito tempo, é um zagueiro extremamente técnico, ele é um zagueiro artilheiro, ele é um zagueiro de muita qualidade e ele é um zagueiro que é o seguinte, ele quando tem que chegar firme, ele chega firme também. Então é um zagueirão que ele aproveite bem as oportunidades dele na seleção brasileira, né? E eu acredito que dependendo do que acontecer nos jogos contra Croácia e França, o Léo Pereira pode, de repente, pegar uma vaguinha aí na Copa do Mundo, hein, minha gente? Porque ali é o seguinte, Gabriel Magalhães, Marquinhos, esses 2 estão dentro. Militão, eu acho que está dentro também, porque o Militão é o seguinte, embora ele esteja machucado, se ele estiver em condições de jogo, se ele voltar a jogar lá pelo Real Madrid, eu acho que ele vai. Primeiro, Ancelotti gosta muito do futebol dele. Segundo, ele é zagueiro e lateral. E pode jogar de volante. Então ele é um cara versátil. Então eu acho que o Militão tá dentro. Tem o Danilo, que é um cara extremamente experiente e que também pode jogar de zagueiro e se precisar ele vai para lateral. E aí resta mais uma vaga. E eu acho que o Léo Pereira, o Bremer, eles estão nessa disputa aí, cara. O próprio Ancelotti disse na última entrevista que ele vai levar 5 zagueiros. Serão 5 zagueiros para a Copa do Mundo. Então conta comigo. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão pela versatilidade, Danilo tem grande chance de 4, sobra 1, hein? E o Léo Pereira pode entrar aí, né? O que está acontecendo com o Gonçalo Plata, meu amigo? O que está acontecendo é o seguinte, ele não está treinando bem, e ele não está tendo um comportamento que agrade a comissão técnica do Flamengo. É simples, né? A atual comissão técnica do Flamengo, ela enxerga o Plata de uma maneira diferente que a anterior enxergava. Entendeu? O Plata, ele tinha muito mais prestígio com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz contava muito mais com o Plata. Com o Leonardo Jardim não é assim. Com o Leonardo Jardim, o Plata tem que fazer mais do que ele está fazendo para buscar um espaço no time. E isso não vem acontecendo nos treinamentos. Entendeu, meu amigo? É simples. É isso aí. É o que está rolando. Maravilha? E olha só, nação, um dos maiores ídolos do futebol da Inglaterra, Mohamed Salah, anuncia a sua saída do Liverpool. O jogador determinou a sua saída no final desta temporada. E após o seu anúncio de despedida do Liverpool, muitos torcedores do Flamengo já começaram a pedir a contratação de Mohamed Salah. Perguntado, a diretoria do Flamengo não negou a possibilidade de uma possível negociação com o jogador.
Será que Mohamed Salah daria certo no Flamengo? Escreve aí nos comentários e deixe a sua opinião como torcedor. Os jogadores do Flamengo vão se reapresentar só amanhã no Ninho do Urubu, depois de 2 dias de folga. Bom, né? Folga depois da partida com o Corinthians. O próximo compromisso do Flamengo, após a data FIFA, é fora contra o Bragantino, em Bragança Paulista. 8 dias até lá, um tempão. Vene Casagrande, é tempo suficiente para a equipe se preparar para essa partida? Mais do que tempo, né? No futebol brasileiro, que tem 1 dia e meio, você ter 8 dias? É tanto tempo que até 2 dias de folga o elenco está recebendo. Só pra gente ter noção. Eles vão ter 2 dias e meio, porque o elenco só se reapresenta às 4 horas da tarde de uma quarta-feira, ou seja, é tempo suficiente para o Leonardo Jardim colocar ainda mais as ideias que ele deseja na equipe. A gente sabe que ter esse tempo é totalmente raro no futebol brasileiro, 8 dias de preparação, então assim, é tempo suficiente, respondendo a sua pergunta, Fernandinho, para o Leonardo Jardim melhorar ainda mais o time do Flamengo. Ainda tem alguns ajustes a fazer na minha concepção, setor defensivo, por exemplo. O gol que tomou para o Corinthians foi falha geral, não foi apenas da zaga, na marcação do Varela no lado direito, na marcação do Vitão. Começou lá na frente, primeiro com a Arrascaeta, depois no erro de marcação de Lucas Paquetá e aí depois o problema causado, repito, por Varela e Vitão na marcação que acabou dando espaço para o Yuri Alberto. E olha, o 5º jogo do Léo Jardim? 5º jogo. É o 5º jogo ainda, cara. E aí esse ano o calendário esticou a corda, começa em janeiro, termina em dezembro. Só que tem uma intertemporada, que é a Copa do Mundo. Sim. E essa data FIFA também que dá um alíviozinho legal para essa folguinha. Vocês podem pensar que não, e não tô nem falando de questão física. Tô falando de uma questão mental. A temporada começou dia 15 de janeiro para já o Brasileirão 20 e pouco de janeiro. Essa folga é importante até para a saúde mental dos atletas, Caio. Com certeza. O Léo Jardim ele chegou às vésperas de uma final, né, Vene? Sim. Então, desde então, ele não teve esse tempo todo para trabalhar. Então, vai ser a primeira oportunidade para ele colocar as suas ideias no elenco do Flamengo, implementar a sua metodologia nos treinos. 8 dias é uma eternidade no futebol brasileiro, no calendário atual. Então, o que a gente espera é ver o time muito mais com a cara dele a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bem, o Vene trouxe ontem aqui pra gente, tem tchau-tchau-tchau, o Vene tá perto, entendeu? Se a gente fala que tem uns jogadores que toma gol, tem gente na cena do crime, tem fofoca, tá esse tal de Vene Casagrande lá. E ontem no Instagram, eu vou contar, não tô nem aí. O Vene não é baú. Ontem no Instagram, depois do programa, me chamaram e falaram assim, Vene, se você apurar as festas do Plata no condomínio, as reclamações, você vai encontrar mais coisas. Eu falei, deixa isso aí pro Léo Dias. Meu negócio é outro. É campo e bola e Flamengo, e entendeu? É verdade. E ele fica às vezes sabendo de umas fofocas, né, Vene? E ele não conta. Não conta. Vocês deveriam agradecer. Eu gosto de dizer que Vene Casagrande, ele é o Léo Dias do futebol. Só que o Léo, ele fala da vida pessoal. Abre o olho em Gonzalo Plata. O Vene fala de transações, chega jogador, sai jogador, né? Quero ver se um dia ele ficar nervosinho e começar a falar da vida de vocês. Cuidado, tá? Ó, o Léo Jardim, o Vene falou sobre essa decisão do Léo Jardim, é de não relacionar esse cara aqui, o Plata, pro Flamengo, que vai fazer... eu quero saber se o Flamengo vai fazer, Vene, um esforço para deixar o Plata no elenco. O Gonzalo Plata virou um problema no Flamengo? Eu quero saber de Caio, de Vene Casagrande, de você também. Vai lá no nosso Twitter que eu quero saber a tua opinião. Vene Casagrande, você deixaria ele no elenco? Você acha que é dor de cabeça à toa? Debatemos ontem aqui que ele não é o Romário, né? Então, ele precisa... Até em número de gols, né? Em tudo. Vou trazer números aqui. 81 jogos com a camisa do Flamengo, apenas 8 gols marcados. Estamos falando de um atacante. Sim. Eu sou um cara que eu sempre defendi aqui, o Gonzalo Plata, e a importância dele no ponto de vista tático nos tempos de Felipe Luiz. Só que a partir do momento que o jogador, fora das 4 linhas, e também no dia a dia do Flamengo, não entrega aquilo que a comissão técnica, no caso, Leonardo Jardim deseja, e o próprio Leonardo Jardim disse isso publicamente na entrevista coletiva, eu acho que acaba causando um problema, porque é um jogador que é caro, é um jogador que tem salário alto, é um jogador que já deu problemas, inclusive na seleção equatoriana, em relação à sua postura fora das 4 linhas. Então hoje eu diria que o Gonzalo Plata é um problema. Então hoje eu diria para você, Fernandinha, que o Flamengo não deve fazer nenhum esforço para ficar com o Gonzalo Plata. Isso quer dizer que o Flamengo vai vender o Gonzalo Plata por preço de banana? Não. Isso quer dizer que se chegar uma boa proposta para o Flamengo, na minha concepção, o Flamengo deveria sim negociar.
porque com o Leonardo Jardim, esse jogador vai ter menos espaço ainda e, consequentemente, o valor dele de mercado vai diminuir. É um jogador que tem tudo para jogar a Copa do Mundo. Sim. Resta saber como será a atuação dele na Copa do Mundo. Pode se valorizar ou não. Pode ser também que o jogador caia na real e volte a ter um perfil de atleta no dia a dia. E aí pode agregar demais ao estilo de jogo do Leonardo Jardim. Mas hoje, ele é o último da fila, sem sombra de dúvidas. E tem que ver também a capacidade ali do Leonardo Jardim de conseguir ajustar esse jogador, ou se ele quer também, né? Porque às vezes ele até consegue, mas às vezes ele não tá afim. Porque quem tem filhote grande é elefante, Caio, não é isso? Sim, que já nasce grandão. De resto, aí tá, a vida tá aí, amanhã, cada um com o seu problema, né? Exatamente. Foi até bom vocês tocarem nesse ponto da responsabilidade do Leonardo Jardim sobre isso. É óbvio que a maior responsabilidade nesse caso, quem vai responder essa pergunta, se o Gonzalo Plata virou problema no Flamengo, é o próprio... Você percebe que tá escrito Mengão, eu falei Flamengo, né? Não, é normal, eu também passo por isso. O próprio Gonzalo Plata que vai responder se ele será um problema ou não. E isso vai partir da atitude dele. O que a gente tem visto é que ele tem se tornado um problema. Agora, para ele deixar de ser um problema, tem que partir primeiro dele. Mas o Leonardo Jardim, como a Fernandinha e o Vene também já falaram, é parte importante dessa história. A gente pode trazer aqui, puxar não há muito tempo atrás, a relação do Filipe Luís com o Pedro. Sim. Eles são perfis completamente diferentes de atletas, né? E de pessoas, assim. Mas no final das contas o problema dá no mesmo, né? Isso, mas você assim, partiu tem um do Pedro GPS mudar a que tá postura. diferente na hora de treinar. Exatamente. A questão esportiva é a mesma. Então Sim. você fez uma boa comparação. Tem que partir do atleta essa mudança. O Pedro partiu dele, essa mudança de postura, ele buscou o seu espaço novamente no elenco, voltou a fazer gol, voltou a ser importante. Cabe ao Plata tomar essa decisão na vida dele e ser importante no Flamengo e ter a dimensão do clube que ele representa, da torcida que ele representa, porque às vezes alguns jogadores acabam esquecendo isso pelo momento que estão vivendo na vida. Foi bom o Caio fazer essa relação do Gonzalo Plata com o Pedro, porque eu acho que esse foi o grande erro do Filipe Luís quando ele era treinador do Flamengo, porque ele morreu abraçado com o Gonzalo Plata. A todo momento, o Filipe Luís dava um jeito de escalar o Gonzalo Plata e nada mudaria. O Plata era escalado como centroavante e o Pedro ficava como opção no banco de reservas. Inclusive, no jogo mais importante na temporada, quando precisava fazer gols, o que ele fez? Botou 3 atacantes que não têm característica de fazer gol. Um deles era o Gonzalo Plata e deixou o Pedro no banco. Agora, imagina os outros jogadores observando isso. Como é que eles ficavam no dia a dia? Não à toa, o Luiz Araújo estava sempre desmotivado e sempre deixava exposto para todo mundo que ele queria ter mais oportunidades. Com o Leonardo Jardim, ele está tendo mais oportunidades e o Gonzalo Plata está tendo menos oportunidades. Coincidência? Na minha opinião, não. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então fica ligado aí no canal que assim que a gente tiver mais notícias e informações, vamos trazendo aqui pra vocês. O Flamengo voltou aos treinos em preparação para a partida então contra o Red Bull Bragantino. Vale lembrar que o Flamengo precisa pontuar, precisa fazer pontuação fora de casa para poder continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, tá bom? E olha só, vai lá, clica no link do primeiro comentário fixado e entra lá no nosso grupo especial de palpites para você que gosta de fazer sua fezinha. Tem também ali o sorteio que nós vamos realizar, vai ser tudo lá. Então corre e aproveite, seja um dos primeiros a entrar, tá bom? É isso daí, nação, uma ótima quarta-feira para todos vocês e fica ligado aí no nosso canal. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.